Ó, nós vamos iniciar agora. Tem o microfone ligado, Maria Eduarda. Nós vamos iniciar com as fases do capitalismo. Nós falamos, semana passada, sobre o que é o sistema econômico, sobre como o sistema econômico se configura, quais são os objetivos do capitalismo, né? Tudo que realmente configura esse sistema, né? Esse sistema tão hegemônico, tão preponderante na nossa vida atual. E aí nós vamos conhecer, né, as fases do capitalismo e ver e entender como as fases do capitalismo estão diretamente ligadas ao contexto histórico de cada época. Vamos lá. Primeiro ponto, que é imprescindível, entender quando o capitalismo começou. Vocês vão lembrar, na história, quando a gente está estudando história geral, né, o que era o feudalismo, sistema feudal, né, o sistema feudal. As pessoas, né, existia o sistema feudal, existiam os servos, existiam os senhores, existia a nobreza, existia o clero, né, os reis da época. E aí, no sistema feudal, a sociedade era estatizada, não tinha alteração. O que é estatizada? Não tinha alteração nas classes sociais, né? Aquela pirâmide estatizada, lembrem aí na cabeça de vocês daquele modelo de pirâmide de uma sociedade. Quem está lá na ponta? A nobreza e o clero, na sociedade feudal. Quem está, aí vem descendo, né? Os senhores feudais, aí depois os servos, né? Que servem aos senhores feudais. E aí, gente, ao longo dos anos, essa sociedade, essas classes sociais, teriam como mudar? Não, elas não alteravam. Nobre, morria nobre, seus filhos seriam nobres, servos, seus filhos seriam servos, e assim pronto. Já no capitalismo, nós sabemos que esse contexto é variável, né? Nós sabemos que as classes sociais têm toda uma mobilidade. Não é obrigado porque eu estou numa condição hoje de rica, de milionária, de quando eu for morrer, quando eu estiver no meu leito de morte, eu esteja milionária. Por quê? Porque o capitalismo, ele proporciona essa mobilidade. Não é do mesmo jeito, não é obrigado que quando eu ter nascido numa classe inferior, né, desprovida de recursos financeiros, e eu morra desprovida de recursos financeiros. O capitalismo, ele favorece outra situação, né? No sistema feudal, a terra era o principal meio de produção desse sistema, né? No capitalismo, nós sabemos que é diferente, né? Que é totalmente diferente, né? Que existem a grande produção, que os excedentes dessas grandes produções são voltadas para o mercado, né? Tem a propriedade privada, o trabalhador é livre, a produção é sempre com o objetivo de ampliar seus lucros, e existe burguesia e os trabalhadores assalariados. O sistema feudal acaba, o capitalismo surge, né? Existe uma linha, né, que diferencia, que fez com que separassem esses dois sistemas, né, da época. E o capitalismo, ele não é, por exemplo, o que eu quero com as fases do capitalismo para vocês hoje, apresentar para vocês? Que do jeito que o capitalismo surgiu, ele não permaneceu até os dias atuais. Ele foi mudando ao longo do tempo. Primeira fase do capitalismo, né, o capitalismo comercial. Qual é o principal contexto histórico da época do capitalismo comercial? As grandes navegações. Vocês vão recordar. Os historiadores, os pesquisadores, eles não têm uma data definida de quando surge o capitalismo, né? Mas, precisamente, eles não têm uma data. Porém, eles atribuem que ele surge do século XV, né? E o capitalismo comercial se estende até o século XVIII. Quando ele surge, o capitalismo, no século XV? As grandes navegações, gente. As grandes navegações favoreceram o deslocamento, né, dos impérios, dos reis. Eles mandavam os seus navegadores desbravar as novas terras,
E isso favoreceu o surgimento do capitalismo, né? O acúmulo de capitais era o resultado da troca de mercadorias, sempre regulado pelo governo, para aumentar o seu poder. E aí, nesse período das grandes navegações, existia o mercantilismo. Quando a gente fala hoje, por exemplo, capitalismo, socialismo, o liberalismo, né? A gente pode dizer que era como o capitalismo era regido. Nesse momento das grandes navegações, quem regia o capitalismo, o modelo, né, que configurava o capitalismo, era o mercantilismo, né? Aí o que seria o mercantilismo? Política econômica praticada pelos estados absolutistas. O objetivo, fortalecer o Estado e a burguesia sempre. Nós somos um exemplo bem claro desse fortalecimento, porque Portugal coloniza o Brasil, né? Ele explora tudo que tem aqui no Brasil, e aí ele fortaleceu quem? Fortaleceu os brasileiros? Quem morava já aqui nas nossas terras? Não. Fortaleceu os portugueses, fortaleceu os reis de Portugal, que não foi só um ano, não foi só 10 anos, foram mais, né, muito mais de 300 anos. Então, o fortalecimento é do rei de Portugal e da nobreza de Portugal. Então, mas eu cito o exemplo de Portugal, mas nós sabemos que as grandes navegações não acontecem só com Portugal, principalmente com Portugal e Espanha. Né? E quais eram os princípios, né, do mercantilismo? O metalismo, aí a gente lembra da exploração dos metais, né? A larga exploração dos metais. As largas explorações dos metais, nós sabemos que aqui no Brasil, ele demora um pouco a acontecer. Nós sabemos que principalmente vai acontecer a exploração do ouro, né? Ouro e prata aqui no Brasil, no século XVIII. Mas em outras áreas das Américas, por exemplo, eles exploravam muito os metais preciosos, né? Balança comercial favorável. Gente, a balança comercial era sempre favorável para os colonizadores. Eles tinham uma proteção muito grande para os produtos aqui do Brasil, né? Por exemplo, a gente sempre cita o exemplo de Portugal e o Brasil para ficar mais claro. Portugal protegia de uma maneira as suas riquezas. Eles vendiam os produtos industrializados para os brasileiros, ou manufaturados, que na época não tinha indústria, né, desculpa, os produtos manufaturados para os brasileiros. Em compensação, os brasileiros vendiam bem barato a matéria-prima para esses produtos. Vocês já imaginaram? Aqui nós não tínhamos um exemplo, eu vou citar um exemplo, aqui nós não tínhamos uma carruagem, um exemplo, uma carruagem de ferro. E aí, eles traziam de Portugal. Eu comprava uma carruagem de ferro muito cara aos portugueses, e em compensação, eu vendia o ferro para os portugueses muito barato. Né? Era uma balança comercial muito favorável a eles, né? Era uma proteção, o protecionismo que vem logo depois. Aí, o protecionismo era muito grande. Eles sempre estavam favorecendo sempre o lado deles, né? Então era muito difícil eles não enricarem? Não era difícil, porque eles compravam matéria-prima barata, exploravam as terras do Brasil, das Américas no geral, e em compensação eles produziam e vendiam para isso. Ou seja, eles sempre permitiam, com esse protecionismo, que as terras coloniais vendessem só para os colonizadores. Ou seja, nós brasileiros só podíamos vender para os portugueses. De uma maneira ou de outra, tava, o que acontecia nesse entorno, né, nesse comércio? Só quem lucrava eram eles. Eles eram as pessoas que mais lucravam na época. Então, o capitalismo já começa a se desenhar de uma maneira exploratória, de uma maneira bem desfavorável para uns e muito favorável para outros. Intervenção do Estado na economia. Nós vamos lembrar sempre o governo absolutista, né? Quem eram os estados absolutistas na Europa? O rei, o poder é centralizado na mão do rei. Então, se o rei comanda tudo, naturalmente a economia também é comandada pelo rei. Então, tudo está em volta do rei. Né? Eu acho que a célebre frase, né, de Luís XIV, rei da França, né, o Estado sou eu. O Estado era o rei. E quem mandava em tudo, quem coordenava tudo, era o rei.
Então, era importante que tudo passasse pelos reis da época, inclusive toda a questão da economia. Isso, quando eu estava falando do comercial, vai durar esse processo, né, do século XV até o século XVIII. Por que, Carol, vai começar no século XVIII uma mudança significativa? Porque se configura aí Revolução Francesa, por exemplo, século XVIII, 1789, a queda do absolutismo. Os reis perdem forças, consequentemente, o rei perdendo força, essa economia também vai deixar de ter influência do Estado, né? E aí é quando vai surgir, né, do século XVIII, o principal teórico da época, né, que é o Adam Smith, né, o liberalismo, eles já começam a pregar a liberdade. Vocês lembram de um conteúdo da história que é muito importante falar, né, do século XVIII, o iluminismo. Os filósofos iluministas, eles pregavam a liberdade, a democracia, pregavam que o povo tinha vez, que o povo era para ser livre. O próprio nome já diz, iluministas, era uma filosofia para iluminar a cabeça do povo, né? Para o povo deixar muito de viver fechado num pensamento onde o Estado, a monarquia que mandava, a igreja que mandava. Então, os filósofos iluministas, além da questão social, eles também pregavam na questão econômica. E a maior referência de filósofo iluminista dessa fase aí no século XVIII se dá com Adam Smith. Adam Smith, né, o filósofo da época, que ele pregava a liberdade da economia, o liberalismo econômico. A primeira vez que nós vamos escutar aí, ó, liberalismo, ou seja, o liberalismo clássico. O Estado não deve intervir na economia. Como é que a economia vai funcionar sem a intervenção do Estado? O mercado torna-se autorregulável e é regido por uma espécie de mão invisível, a lei da oferta e da procura, ou seja, vai começar a coordenar o Estado. E aí eu trago o contexto histórico para vocês. Quando que acontece essa transformação? Passamos pelas revoluções burguesas, né? Revolução Gloriosa na Inglaterra, Revolução Francesa, e acontece a Revolução Industrial na Inglaterra. Com a Revolução Industrial aumentando, a capacidade de transformação da natureza com o uso de máquinas a vapor movidas com a queima de carvão mineral vai tornar a sociedade diferente, né? A produção industrial tornou-se a maior fonte de lucros e surgiu o trabalho assalariado. Vai surgir aí também, né, que nós vamos aprofundar mais na frente, o pensamento marxista, né? Karl Marx também é um teórico da época que começa a observar as relações. Mas Karl Marx ele já vai surgir no século XIX. Precisamente no século XVIII, né? Segunda metade do século XVIII, é que vai surgir esse novo modelo do capitalismo. É um capitalismo industrial porque agora as indústrias estão comandando a sociedade. Quando se desenvolveu a indústria, a sociedade também mudou a cara do capitalismo também. Ou seja, as relações estavam diretamente ligadas aos industriais e aos trabalhadores dessas indústrias. Né? A partir de meados do século XIX, houve a necessidade de maior quantidade de matéria-prima, energia, mão de obra e mercado consumidor, o que fez com que a industrialização se espalhasse por outros países europeus, inclusive também Japão, Canadá e Estados Unidos, que não estão na Europa, né? O Estado deixou de intervir tanto na economia. O mercado era ligado pela livre concorrência, o liberalismo. Gente, a primeira fase da Revolução Industrial, ela acontece no século XVIII. E ela focou apenas na Inglaterra. O país foco da primeira fase da Revolução Industrial é a Inglaterra. Porém, no século XIX, acontece a segunda fase da Revolução Industrial. Só que não fica só na Inglaterra, acontece em outros países também, incluindo Japão, Canadá e Estados Unidos, que é fora da Europa, né? E essa busca incessante por novas matérias-primas fazem com que esses países europeus, eles busquem, né,
uma exploração, uma colonização fora da Europa, né, que é como vocês vão conhecer depois, mais se aprofundar bem, o neocolonialismo ou o imperialismo desses países, que eles começam a explorar esses países que têm matérias-primas. No caso, as nossas Américas não vão ser mais exploradas por portugueses ou espanhóis. Agora começa uma exploração bem próxima da gente. Os Estados Unidos começam a ter uma supremacia maior agora, né? Não deixando os Estados europeus entrarem aqui. Como a produção crescia rapidamente, aumentava-se a divisão do trabalho e a fabricação em série, gerando muito lucro e possibilitando a nova fase do capitalismo. Pronto, né? Prestem atenção. Primeira fase do capitalismo, capitalismo comercial. Configura-se com as grandes navegações e essa exploração da colônia, né? Os colonizadores explorando a colônia. Segunda fase do capitalismo, capitalismo industrial, que é quando acontece a primeira fase da Revolução Industrial, né? E vai se configurar até a segunda fase da Revolução Industrial. Por quê? Com a segunda fase da Revolução Industrial, acontece a terceira fase do capitalismo. Mas, Carol, se são as duas fases, primeira e segunda fase da Revolução Industrial, tem apenas alteração na tecnologia. Né? Muitas coisas que não eram feitas na primeira começaram a fazer na segunda. Por que o capitalismo mudou? Basicamente, meu povo, na primeira fase da Revolução Industrial, o dinheiro que circulava nas indústrias era apenas de produção. Ou seja, o lucro. Eu lucrava, eu investia. Eu produzia, lucrava, investia. Só que agora, na segunda fase do capitalismo, não vai ser só o dinheiro da indústria que vai começar a circular. Por isso o nome capitalismo financeiro ou monopolista. Vai surgir aí o investimento dos bancos, né? Os grandes bancos, né? A questão dos centros financeiros, né? Vai vir um investimento maior. Eu tinha uma indústria nesse período, eu não ia esperar só pelo meu lucro. Eu ia pegar empréstimo em bancos, os bancos iam investir nas empresas, de um jeito que aí começou a surgir uma nova modalidade do capitalismo, o capitalismo financeiro. Né? Surgiu no final do século XIX devido à concentração e centralização de capitais. A concorrência favoreceu as grandes empresas a fazerem fusões e incorporações, formando monopólios e oligopólios. Segunda Revolução Industrial. Gente, esse nome monopólio significa muito, que acontece muito, né? O que acontece muito até os dias atuais. A monopolização da empresa, né? Eu vou descrever aqui para vocês, mas depois eu vou dar exemplos. Monopólio. Quando uma empresa domina a oferta de um produto ou serviços, que controla totalmente os preços. Oligopólio. Quando um conjunto de empresas domina um produto ou um setor da economia, diminuindo seus preços e eliminando a concorrência. Vamos lá. O monopólio. Vamos pensar assim. Existem empresas que monopolizam um serviço. Se vocês observarem, eu vou citar um exemplo, depois vocês fiquem em casa tentando lembrar desse meu exemplo hoje, viu? Coca-Cola. A Coca-Cola, não só o refrigerante Coca-Cola, viu? Não só o refrigerante de cola. Vamos falar da companhia Coca-Cola. Quando a gente olha os refrigerantes, não tem? The Company Coca-Cola. Depois vocês observem como a Coca-Cola monopolizou os refrigerantes do Brasil. Ah, Carol, tem concorrência? Tem concorrência. Porém, a vontade da Coca-Cola é de monopolizar tudo que existe. Vocês já prestaram atenção que os refrigerantes mais consumidos, exceto, né, a nossa cajuína, que é produto aqui do nosso estado, tudo é monopolizado pela Coca-Cola. É Fanta, é Guaraná, é uva, né, a laranja, o refrigerante de cola, até o Jesus, lá do Maranhão, a Coca-Cola comprou, Guaraná Jesus. Então, quer dizer, é um exemplo de monopólio, né? Ela domina a oferta dos produtos ou serviços, que controla totalmente os preços. Porque quando eu domino, quando eu tenho um monopólio de tudo, eu controlo o preço, gente. As pessoas acham que é concorrência, mas não é concorrência. É tudo de uma empresa só.
E o oligopólio já é a mesma coisa, só que é um conjunto de empresas, né? É um conjunto de empresas que acaba eliminando a concorrência, né? Ou seja, não vai existir concorrência para a gente, porque está todo mundo junto numa junção só. Nessa segunda fase da Revolução Industrial, né, acontece a introdução de novas tecnologias e fontes de energia. As grandes empresas e os estados investem na pesquisa científica para desenvolver novas técnicas de produção. Aperfeiçoamento da produção do aço, descoberta do aço e da eletricidade, o desenvolvimento do motor a combustão interna, utilização do petróleo. Vocês sabem que é uma certeza, né, isso? Vocês sabem que quem domina o refino de petróleo hoje é muito rico, né? Tanto que fazem sempre referência nos filmes, novelas e tal, que descobriram petróleo nas terras de alguém. A pessoa está rica, porque o petróleo é uma riqueza. Nesse período, gente, da segunda fase da Revolução Industrial, Rockefeller, né, um grande industrial americano, ele dominou mais de 90% de refinarias de refinamento de petróleo do mundo. Vocês já imaginaram a riqueza desse homem? O petróleo sendo descoberto, refinaria, e ele dominando quase 90% do petróleo, da refinaria de petróleo do mundo. Então, Rockefeller, né, foi um dos industriais americanos mais ricos de todos os tempos. De acordo com os valores da época, ele é considerado o homem mais rico de todos os tempos, né? Então, quer dizer, ele monopolizou a refinaria de petróleo. Teve que o Estado americano, né, os Estados Unidos, teve que intervir com leis para ele desmembrar a empresa dele, porque simplesmente ele monopolizou tudo, ou seja, só quem tinha refinaria nos Estados Unidos era ele, né? Isso chama a atenção de como as pessoas conseguem enricar muito com esse sistema de monopolização. E aí nós vamos chegar em outros contextos que contrapõem o capitalismo, né? Nós já falamos do liberalismo, né? Do liberalismo econômico, que o liberalismo clássico vem desde Adam Smith, né? Do século XVIII, iluminista, filósofo iluminista, Adam Smith, e agora vem o socialismo. O socialismo ele vai surgir no século XIX. Século XIX, o auge da segunda fase da Revolução Industrial, com os alemães, né, Friedrich Engels e Karl Marx. O que é o socialismo? É um sistema onde todos os meios de produção pertencem à coletividade, onde não existe o direito à propriedade privada e as desigualdades sociais são pequenas. O socialismo é uma sociedade superior ao capitalismo, pois prega a igualdade social, um grau superior de bem-estar e liberdade, e a ausência de crises e desemprego. É para ser, né? Uma economia planejada. É para ser. A antítese do capitalismo, né? O socialismo. Muitos afirmam que o socialismo é oriundo do capitalismo. Surgiu no seio da classe operária europeia, portanto, como uma manifestação da sociedade industrial, fruto do processo do desenvolvimento capitalista. O debate socialista inicial se deu mais intensamente a partir do século XIX, entre os vários cientistas que teorizaram propostas alternativas ao capitalismo. Está o alemão Karl Marx e o maior pensador do socialismo. Marx e Engels, né, são os criadores do socialismo científico e autodenominam comunistas, que a gente escuta muito hoje, né, principalmente quando as pessoas vão abordar um pensamento de esquerda, né, quando as pessoas tendem a ser de esquerda, elas são consideradas e são atribuídas a ela o nome, você é comunista, né, porque você tem esse pensamento de esquerda. O socialismo utópico, né, a gente fala sempre que Marx e Engels, né, foram os precursores do socialismo, porque eles desenvolveram a questão do socialismo científico. Só que antes mesmo de Karl Marx, teve alguns pensadores que desenvolveram o socialismo utópico. Para vocês entenderem como seria socialismo utópico, tinha como objetivo a criação de uma sociedade ideal, que seria alcançada de forma pacífica, não teria revolução, viu? Graças à boa vontade da burguesia, meu povo. Vocês já imaginaram os burgueses, os industriais, os ricos, os milionários, doando tudo, deixando tudo para as pessoas, né, para tornar igualitário a sociedade? Vocês já imaginaram como é uma utopia isso, né? De acordo com os socialistas,
De acordo com os socialistas utópicos, o sistema socialista se instalaria de forma lenta e gradual. Karl Marx se distanciou dos conceitos de socialismo utópico, visto que, de acordo com essa corrente, a fórmula para alcançar a igualdade na sociedade não era discutida. Né? Ele acreditava na revolução, Karl Marx, na revolução proletariada. Do proletariado, né? E aí nós vamos trazer para vocês a diferença, que muita gente que confunde, né? A diferença entre o socialismo e o comunismo. Né? O socialismo é um sistema de transição para o comunismo. O socialismo seria a transição do capitalismo, né? A gente está transitando, nós iríamos sair do capitalismo para alcançar o socialismo. Presença do Estado para defender os interesses dos trabalhadores contra os capitalistas. O socialismo se caracteriza pelo início da desaparição do Estado, das classes sociais e da economia mercantil monetária. O comunismo, fim completo do Estado e das classes sociais. O comunismo, gente, não existe de fato. De fato, o comunismo não existe, como foi sonhado e idealizado por Karl Marx. Porque, para eles, o comunismo seria chegar a um ponto que o Estado nem precisasse intervir nas relações da sociedade. Né? Ou seja, as pessoas iam viver numa plena realização, numa plena satisfação, né, de igualdade, e que não iria precisar do Estado intervir. Né? Isso seria o máximo, atingir o comunismo. O socialismo, o Estado precisa intervir. Né? O Estado ainda precisa intervir. Nós sabemos que existem alguns países socialistas no mundo. Né? Ainda existem países socialistas no mundo. Cuba é um exemplo, a China, mesmo com a abertura maior para o capitalismo, mas eles são países socialistas, né? E os partidos dos líderes são partidos comunistas, né? Aí aqui nós vamos chegar, para a gente entender melhor o próximo tópico, nós vamos chegar na queda da Bolsa de Valores, de 1929. Né, para que vocês entendam. Nós falamos do liberalismo. O liberalismo econômico, ele foi pregado desde do século XVIII. Tem uma câmera, tem um microfone ligado, gente. É o meu. Tia, o Wall Street é o quê? Uma cidade? Não, Wall Street é a bolsa. A bolsa de Nova York. É o nome da bolsa? A bolsa de Nova York, né? Wall Street. Porque, assim, não significa que hoje, principalmente hoje, não existe só uma bolsa, tá entendendo? PR. Não existe só uma bolsa. Mas, na época, naquele contexto do início do século XX, Wall Street era a bolsa do mundo. Por quê? Porque quem tem a maior economia, consequentemente, tem o maior poder. Então, se a bolsa de valores é um lugar em que todo dia as pessoas estão analisando as compras e vendas do comércio, então é sinal que a Bolsa viu que as coisas estão boas, o comércio está bom. A Bolsa viu que as coisas estão ruins, o comércio está ruim. Então, Wall Street é a Bolsa de Nova York. Mas existem bolsas de valores, eu acho que acredito, muitas conhecidas, no próprio Estados Unidos hoje tem várias bolsas de valores, né? Porque hoje existem muitas metrópoles nos Estados Unidos. Aí tem a Bolsa de Tóquio, a Bolsa de São Paulo, que é a Ibovespa, tem Bolsa de Valores, tanto que quando a gente assiste no jornal, eles citam só aquelas mais conhecidas, né? A Bolsa de Tóquio hoje fechou assim, a Bolsa de São Paulo fechou assim, a Bolsa de Nova York, a Bolsa, sabe? Eles vão citando os nomes das bolsas. Mas, assim, a Bolsa de Valores é uma questão muito do desenvolvimento. Quanto mais o lugar é desenvolvido, quanto mais é urbanizado, quanto mais é industrializado, consequentemente, os olhos se voltam para ele, né? Que é o caso de Nova York na queda de 1929, na grande crise. Aí eu vou chegar aí por quê? Porque desde a hora que o liberalismo surge, o absolutismo cai, e a liberdade econômica começa a vigorar, né, nos países socialistas, nos países capitalistas do Ocidente, principalmente, a Europa, as Américas, né, desde que o capitalismo
cria essa força com a liberdade, né? Imaginem vocês, um mundo em que o Estado não intervém na economia, né? A economia é regida pela mão invisível, ou seja, a lei da oferta e da procura, a livre concorrência, tudo isso é que controla a economia. O Estado não intervém, o Estado intervém o mínimo possível. Como é que o Estado intervém, Carol? O Estado intervém com as leis, com os impostos, com as regras, né? Porque o Estado tem isso também, tem as leis, tem as regras, tem seus ministérios, suas secretarias que controlam a economia. Mas, de fato, o Estado não está intervindo diretamente na economia, ele está tendo maior, ele está organizando, digamos assim, né? E aí, por que eu trago a imagem da Bolsa de Valores de Nova York? Porque o mundo, né, a maioria dos países do mundo, continuou essa ideia do liberalismo, né? Com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, teve que se pensar em um outro método, um outro entendimento econômico. E aí vai surgir o novo pensamento da época, né? Oposição ao liberalismo, o teórico e defensor John Maynard Keynes, né, criou o keynesianismo, né, conhecido como keynesianismo, o estado de bem-estar social, o que é que pregava, né, o keynesianismo, né? Quando é que ele surge? Após a crise de 29, a quebra de bolsa de valores, o Estado. Quem é o Estado? Para Keynes, o Estado não é para se separar da economia, pelo contrário, o Estado era para estar, sim, planejando. Ele seria o empresário da economia, ele era que era para planejar a economia. A intervenção do Estado na vida econômica com o objetivo de garantir o pleno emprego. O keynesianismo. O Estado como agente indispensável de controle da economia, com o objetivo de conduzir a um sistema pleno emprego. A teoria atribuiu ao Estado o direito e o dever de conceder benefícios sociais, que garantam à população um padrão mínimo de vida, como a criação do salário mínimo, do seguro-desemprego, redução da jornada de trabalho e assistência médica gratuita. O keynesianismo ficou conhecido também como estado de bem-estar social. Eu estou, gente, só para quem tiver com o livro, eu estou mais ou menos na página 43, viu? Podem olhar aí quem tiver com o livro. Eu estou na 43. E, gente, o keynesianismo, né, ele foi tão importante que ele foi que deu essa filosofia econômica, né? Foi que deu embasamento para o New Deal, que foi quando, né, o presidente da época dos Estados Unidos cria um novo modelo para reorganizar a economia americana, né? Foi muito importante Keynes para a economia, né? Para organizar novamente a economia. Eles perceberam que o Estado não deveria totalmente ficar livre, né? Totalmente deixar livre a economia. O Estado deveria. Como é que ele... a gente até falou na aula 15 dias atrás, né? Como o Estado começou a agir, como o Estado conseguiu fazer para melhorar a economia da época. John Keynes pensava assim. John Keynes dizia que se o Estado gerasse muito emprego, consequentemente, um assalariado vai ter o quê? Gastos. Vai consumir. Então, a teoria de Keynes dizia que o Estado deveria gerar portos, gerar obras, fazer viadutos, construir escolas, sabe? Quanto mais o Estado construir estradas, quanto mais o Estado gastasse dinheiro, investisse com obras, mais aqueles funcionários que estavam trabalhando nas obras iriam ganhar dinheiro. Consequentemente, esses funcionários ganhando dinheiro, meu povo, eles não vão gastar dinheiro também? Então, estimulava o consumismo das pessoas e gerava dinheiro. E a economia ia circulando, né? Vocês entenderam o pensamento de Keynes? Ele queria que o Estado tivesse e desse um mínimo de condições. Porque se mantivesse o emprego das pessoas, consequentemente, as pessoas, né, teriam dinheiro para gastar. E aí a economia estaria estabilizada. Keynes também, meu povo, né, como a gente está falando aqui, esse pensamento de Keynes influenciou muito também o Fordismo,
vocês também eu acho que vão estudar em sociologia, na história e tudo. Henry Ford, tem aquela marca Ford que nós vimos muito no Jornal da Televisão esses dias, que ela saiu do Brasil. Então, ele estimulou muito o Fordismo, que foi porque, para Henry Ford, o empresário da época, ele queria que cada funcionário dele, um funcionário pelo menos, tivesse condições de comprar um carro que ele produzisse. Ou seja, quanto mais gerasse empregos, mais as pessoas poderiam consumir. Quando as pessoas têm dinheiro, têm salário, as condições de vida das pessoas melhoram. Por isso, a necessidade de o Estado agir de maneira indispensável na economia. O keynesianismo, meu povo, ele vai durar até mais ou menos a década de 60, 70. Porque vai surgir aí na década de 70 o neoliberalismo. Carol, nós já falamos de liberalismo, já falamos, aquele do século XVIII, com Adam Smith. Ou seja, a intervenção do Estado não é para existir na economia. O neoliberalismo, nós já temos agora outra perspectiva. Década de 70, nós estávamos em plena Guerra Fria, o desenvolvimento tecnológico, informacional, sim, desbancando no mundo, era uma outra perspectiva de mundo. Porém, o neoliberalismo, eles viram que a ideia, a filosofia keynesiana não era mais suficiente para os padrões da época, né? Aí surge aí o neoliberalismo, que é a aplicação dos princípios liberais numa realidade econômica pautada pela globalização, pelos novos paradigmas do capitalismo. Eu trago a imagem, gente, dessas duas pessoas que também está no livro de vocês, viu? Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, e Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, né? Primeira-ministra da Inglaterra. Margaret Thatcher, para vocês terem noção, ela é super ferrenha. Ela é conhecida como a Dama de Ferro. Tem até um filme com esse título, em homenagem a ela. E aqui as características do neoliberalismo, né? A mínima participação do Estado nos rumos da economia, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, política de privatização, meu povo, as coisas sendo privatizadas, as estatais sendo privatizadas. Por exemplo, o que é uma estatal? É uma empresa do governo, é uma empresa nossa. Um exemplo, os Correios são nossos, o Banco do Brasil é nosso, Caixa Econômica Federal é nossa, Petrobras é nossa. Só que no pensamento neoliberal, o governo gasta muito com essas empresas estatais. É melhor que privatize, venda essas empresas para alguém e deixe o neoliberalismo correr solto. Gente, vocês já imaginaram tudo privatizado? Quer dizer, os grandes industriais cobrando da gente exorbitantemente. Então, a gente tem que ter os olhos abertos, né? Porque a privatização é um risco muito grande. A livre circulação de capitais internacionais, ênfase na globalização, né? Quanto mais capitais entram no seu país, melhor. Abertura da economia para a entrada de multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico, desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas. Ou seja, a política neoliberal só favorece quem tem dinheiro, meus amores. Por exemplo, uma das maiores riquezas que nós estamos vendo no Brasil hoje se chama o SUS, Sistema Único de Saúde. Vocês já imaginaram um Brasil sem um SUS? Nós tendo que pagar todas as consultas, nós temos que pagar tudo, não ter condições de fazer um exame no ano. Porque a privatização é isso, é o Estado não intervir mais, tudo ser privatizado, ou seja, só tem condições de participar das coisas na sociedade quem tem dinheiro. E é muito complicado. É nos Estados Unidos, né, tia? Que lá, para você fazer qualquer coisa lá no médico, até para se consultar tem que pagar, né? Caríssimo, caríssimo. Lá nos Estados Unidos, a ambulância, tipo assim, se você chamar a ambulância, é 13 mil reais. Pronto. A maioria das pessoas que não tem dinheiro, por exemplo, se fosse uma viagem para os Estados Unidos hoje, eu não tenho muito dinheiro, eu planejei essa viagem por 2, 3 anos. Eu teria que pagar nessa viagem já um seguro-saúde, porque pelo menos eu estava amparada se acontecesse alguma coisa lá, porque é muito
caro, muito caro. Por exemplo, o Reino Unido. As pessoas que estão voltando do Brasil têm que ficar em quarentena lá na Inglaterra. Fica em quarentena 15 dias no hotel. Quem tem que pagar por essas 15 dias que o Estado obriga, né? O Estado obriga você a ficar 15 dias no hotel. Você. Então, assim, o neoliberalismo, que está muito em ênfase, viu? Está muito em ênfase no nosso Brasil e muitos países do mundo. O neoliberalismo não é bom para a classe pobre. Nós precisamos de escola pública, nós precisamos de saúde pública, nós precisamos de mais investimento nessa área, no básico. Imaginem vocês hoje, numa pandemia, se não tivéssemos o SUS, né? Se não tivéssemos o SUS. Hoje a gente não chama o Maísa, pode falar, meu amor. Eu acredito que os estadunidenses, eles sentiram na pele isso em 1929, porque eles experimentaram da liberdade do capitalismo, né? Não era o neoliberalismo, mas era o capitalismo. E eles ficaram traumatizados, tanto que muitas pessoas não queriam mais o capitalismo lá. Mas, Maísa, pode falar neoliberalismo mesmo, porque o capitalismo é a filosofia da gente, né? A filosofia é a economia e tal. Mas o neoliberalismo é o modelo como eles regem esse capitalismo. E só para vocês terem noção, durante a pandemia, teve gente que não ia buscar os corpos nos hospitais para não pagar a conta. Os hospitais, o Estado estava enterrando como indigente, justamente para não custear a conta, que é caríssimo. Ou seja, é tipo assim, eu não trouxe para vocês hoje, mas depois, em outro momento, eu posso trazer, colocar até no grupo. Tem uma frase da Margaret Thatcher que ela é enfática em dizer. É como se fosse assim, só tem saúde, só tem educação, só tem sucesso na sociedade quem tem dinheiro. Ou seja, eu sou uma dona de um mercantil. Vamos pensar nos mercantis aí de Oroz, qualquer um. Tem aquele mercantilzinho que ganha muito dinheiro. Eita, aquele mercantil está crescendo, tem muita gente. Ele paga imposto. Consequentemente, ele vai ter dinheiro para ir para um hospital particular. Mas, gente, quem não ganha muito dinheiro? Quer dizer, não vai ter condições de ir para o hospital particular. Ou seja, na visão de um Estados Unidos da vida, de uma Inglaterra, né, de alguns países do mundo, o que o SUS é para o Brasil hoje, porque o SUS é quem comanda, graças a Deus o SUS é o que comanda o nosso Brasil. O que o SUS é para o Brasil hoje, jamais era para existir nesses países, porque gasta-se muito com o SUS. Então, para eles não querem esses gastos. Eles não querem que o Estado jogue milhões na saúde pública, que jogue milhões na educação. Então, tem que se entender, tem que se ter um conceito, tem que, sabe, ir a fundo, né? Pois é, infelizmente, Cássia, tem gente que acha que o SUS é ruim. É ruim quando o médico do postinho falta, é ruim quando não tem enfermeira, é ruim quando não tem material. É ruim. Mas eu garanto que vocês sabem, que vocês são pesquisadores, vocês são curiosos, eu garanto que é muito pior sem ele. Só pela pesquisa que a gente faz, assim, pelo conhecimento que a gente tem dos outros países que são neoliberais, né? E aí a gente chega numa última visão, né, que contrapõe o capitalismo também, né? Contrapõe o capitalismo não, é uma maneira de viver dentro do capitalismo, só que de uma maneira menos liberal, né? Porque o liberalismo, ele prega a não intervenção do Estado. A social-democracia clássica, ela prega a intervenção do Estado. Prega de uma maneira bem misturada, sabe? O Estado na vida social e econômica. Domínio da sociedade civil pelo Estado coletivista, administração keynesiana da demanda, somada ao corporativismo, papéis restritos para os mercados da economia mista e social. Gente, a social-democracia, eu vou trazer um exemplo bem claro para vocês e vocês vão entender. Os países nórdicos hoje em dia, quando a gente fala Suécia, Dinamarca, Noruega, Alemanha, vocês sabem que no nível de IDH do mundo, esses países são os mais desenvolvidos, vocês sabem, né? E aí, eles vivem nesse sistema de social-democracia, ou seja, cobra-se muito imposto da sociedade, a sociedade é representativa,
A sociedade é participativa, porque ela fiscaliza, ela opina, sabe? Ela tem uma democracia, sabe, bem participativa, bem representativa, é uma diferença. Cobra-se muito imposto, mas, em compensação, investe muito no bem-estar social das pessoas. Carol, mas aí também a gente não pode dizer, vamos comparar um Estados Unidos, um Brasil, com uma Noruega, que é bem pequena e com poucos habitantes, verdade, realmente. Mas é um modelo de economia, né, de vida, de filosofia econômica, que cabe bem para eles, né, que eles conseguem se manter muito bem. Tanto que se vocês saírem daqui agora, né, se vocês saírem daqui agora e forem pesquisar quais são os melhores países, quem são os países que têm mais níveis de IDH no mundo, o ranking são os países nórdicos, gente. A maioria são os países nórdicos, ou seja, eles conseguem equilibrar economia, questão de vida, né, como as pessoas estão vivendo, porque não é só dizer assim, quem é a maior potência do mundo? Estados Unidos, mas tem uma desigualdade. Quem é a segunda maior potência econômica do mundo? A China. A desigualdade lá desbanca o resto do mundo todo. Então, não é só falar de dinheiro, é falar de condições de vida para o habitante, para o ser, né, para o cidadão daquele país. Então, os países nórdicos hoje, eles conseguem viver com essa filosofia, né, com essa filosofia da democracia clássica, né, social-democracia, de uma maneira organizada. Eles conseguem aliar o pensamento capitalista com a intervenção do Estado, né? O Estado intervém dentro dessa filosofia. Aqui, eu vou até